Vaidade, egocentrismo, inveja, uma busca desenfreada por alcançar ali novas posições mais altas dentro do funcionalismo público, extremamente burocrático de uma Rússia czarista. Nós temos a história de hoje que, por meio da figura do nariz, a gente chega até esses aspectos que eu acabei de comentar, aspectos sociais de personalidade. Obviamente, estou falando de O Nariz de Gogol, a terceira história aqui nessa coletânea da editora 34. Para quem ainda não assistiu, eu tenho um vídeo que eu falo sobre o Capote, que é a primeira história aqui, e também eu fiz uma live, deixei gravada aqui, sobre o Diário de um Louco, que é a segunda história. Hoje a gente vai falar sobre o nariz e a primeira página já nos entrega que essa história, ela passou-se em 25 de março, em Petersburgo, onde ocorreu um incidente inusitadamente estranho. Esse incidente estranho aconteceu primeiramente com o Ivan, um barbeiro, que mora ali com a sua esposa. Ela o chama para tomar café, ele fala que não quer café, não vai tomar café preto, vai comer só pão com cebolas. Ela mesma tinha assado esse pão e a gente já tem contato aqui com a primeira parte irônica que o Gogol, né, traz aqui para a história por meio do seu narrador, que é o seguinte: sua mulher, né, a mulher do Ivan, dama de bastante respeito, grande apreciadora de café, tirava do forno o pão que acabava de assar. E aí, logo em seguida, ele nos conta o que essa mulher estava pensando, né? Que o imbecil coma pão, para mim até melhor, pensou a esposa de si para si. Sobrará mais uma porção de café e atirou um pão sobre a mesa. E no segundo momento, o Gogol nos entrega também, como a de praxe aqui, pelas outras histórias que a gente já leu, essa ironia em relação às pessoas ali inseridas na sociedade russa, né, que se achavam muito mais do que elas eram, ou até elas se tinham alta conta, né, menosprezando ali outras pessoas. Então, isso é bem frequente nas histórias dele, como eu pude perceber até hoje. E ele fala assim: com ar imponente, começou a cortar o pão. O que tem de imponente, né, nisso? Até porque depois ele também nos entrega um outro trecho que fala o seguinte: olha como a esposa fala com o Ivan. De onde você arrancou esse nariz, seu animal? Gritou ela. Vigarista, beberrão. Eu mesma vou te denunciar à polícia, bandido. Já ouvi de 3 pessoas que quando você está barbeando, mexe tanto nos narizes que a custo eles ficam no lugar. Mas Ivan estava mais morto do que vivo. Sabia que aquele nariz não era de outra pessoa, senão do assessor de colegiado Kovalyov, que ele barbeava todas as quartas e domingos. Então a gente tem aqui outros aspectos absurdos, né? Ele corta esse pão, acha o nariz e, não contente, ele já sabe de quem que é o nariz. Provavelmente entre os seus clientes ele tinha inveja, talvez, do Kolyov. E também uma outra interpretação que a gente pode fazer aqui da história é que o Kovalyov, né, ele se achava demais. Ele também se tinha alta conta, né? Esse aspecto egocêntrico, né? E uma vaidade exacerbada também ali, não só da sua aparência, mas também do que ele vivia. E a gente vai entender um pouco mais aqui pra frente, eu vou compartilhar com vocês. Depois disso, o Ivan ele começa a pensar o que ele vai fazer. Ele pensa, no primeiro momento, em deixar ali no quarto que eles vivem. A esposa dele fala: você tá maluco? Eu mesmo vou chamar a polícia se você fizer isso. Eu não quero um nariz aqui dentro da nossa casa. Então ele vai pra rua, ele tenta jogar esse nariz assim, num lago ali, ele passa numa ponte e tenta jogar isso na água. Um policial vê e pergunta: o que você tá fazendo, né, bem suspeito, assim. Ele tenta desconversar, mentir, mas no fim o policial acha tudo muito estranho. Em nenhum momento ele pensou em ir até a polícia ou resolver isso de uma forma mais civilizada, digamos assim, se é que fosse possível, né, nessa atual conjuntura, mas ele só pensa em se livrar daquilo e fingir que nada aconteceu, mesmo sabendo, na cabeça dele ele tinha certeza que aquele nariz era do cliente, né, que ele barbeava ali pelo menos 2 vezes na semana, e realmente era, esse nariz era desse segundo aqui protagonista. Então a gente tem esses dois protagonistas, né, o Ivan, que acha esse nariz no meio do pão, e o Kovalyov, que é quem perdeu o nariz, né. Depois disso, a gente passa a ver como que o Kovalyov, ele percebe, né, que ele perdeu o nariz. Então, olha só como fica bastante claro, pelo menos na minha humilde opinião, esse aspecto de muita vaidade exacerbada por parte do personagem aqui, né. Então ele acorda, o empregado ali do Kovalyov também chama Ivan, e ele chama esse empregado e, antes de qualquer coisa, né, logo depois que ele acorda, ele pede por um espelho, porque ele lembrava que no dia anterior ele estava com uma espinha no nariz, e ele pega esse espelho, olha e vê que o nariz dele não está lá,
e só tá uma parte plana, né? Uma superfície bem plana ali no rosto, sem nariz algum. Então é assim que ele percebe que ele perdeu o nariz, né? E aí começa essa busca dele pelo nariz, e ele sim, ele pensa em ir à polícia, mas ele chega lá e a pessoa responsável já saiu, e ele tenta a ajuda de outras pessoas, então ele vai até o jornal local para colocar ali uma notícia, um apelo, né, que a pessoa que achar o nariz dele devolva, mas obviamente a pessoa responsável pelo jornal fala que não vai fazer isso. E aqui fica claro o aspecto de burocracia, então quando ele vai até a policial, alguém que o recebeu lá ajudar ele a resolver a situação, na verdade começa a colocar os empecilhos, algo que a gente viu também na história do Capote, né, esses empecilhos que vão sendo colocados ao longo do caminho, né, do personagem aqui que quer resolver a situação. Então ele tenta esses subterfúgios, não consegue nada e continua ali a sua busca pelo nariz. Nessa busca a gente vai percebendo e vai tendo contato com os pensamentos dele, então ele se chama de major, mas na verdade ele não é um major. Ele fica pensando como que ele vai fazer ali o seu social, né? Participar de algumas festas, receber algumas pessoas, se ele não tem o nariz. E isso vai mexendo muito com essa autoestima dele, que era bastante elevada. De novo, ele se tinha muito em alta conta, e isso vai meio que minando um pouco, mas ele continua falando que ele é um major. E aqui na história, claramente a gente tem, não é uma interpretação, o autor, né, por meio do narrador, fala bem abertamente e diretamente que ele não é um major, ele se utiliza desse título para tentar se sentir superior e se colocar superior às pessoas, do estilo, ah, você sabe quem eu sou, você sabe quem eu conheço. Ele usa também desse tipo de mecanismo aqui durante a história, e essa crítica social fica bastante evidente também. Então, separei outro trecho aqui, né, em que fica muito claro que ele deseja também um pouco dessa inveja, assim, na vida alheia, que é que ele fala assim: qual não foi o horror e ao mesmo tempo a surpresa de Kovalyov ao reconhecer naquele senhor o seu próprio nariz. Ele verifica ali na rua, nessas andanças dele, que tem um senhor que tá com o nariz dele, ou seja, o nariz dele foi parar nesse senhor, e ele reconhece quem é essa pessoa, numa posição hierárquica dentro ali desse funcionalismo público na Rússia, numa posição mais alta que ele, então ele fica, você tá com meu nariz, e ele, assim, de uma forma bem atabalhoada, vai falar com esse senhor, e a gente tem contato aqui nessa história também com essa parte, nesse diálogo entre eles, assim. E outro trecho que eu separei fala o seguinte: o pobre Kovalyov por pouco não enlouqueceu. Não sabia nem o que pensar de tão estranha ocorrência. De fato, como era possível que o nariz que ainda ontem fazia parte de seu rosto e que não podia andar nem viajar estivesse agora de uniforme? Ou seja, ele via ali que todo o nariz dele ele já estava em alguém muito melhor. E ele passa a pensar sobre isso, né? E ele tem uma conversa com esse nariz, né? Uma conversa cara a cara ali com o nariz, pede para voltar, mas o nariz fala que não quer fazer parte agora do rosto dele de novo, não. E a gente segue na história várias passagens desse tipo, que ele recorre às pessoas e nesse comportamento de, eu conheço fulano, conheço ciclano. Então, por exemplo, ele fala assim: não, para que meu nome? Não posso dizê-lo. Isso aqui é um diálogo dele com a pessoa lá do jornal. Tem muitos conhecidos. Tchekitiriova, mulher do conselheiro do Estado, Palagueia, mulher de um oficial do Estado-Maior. De repente podem ficar sabendo, Deus me livre, o senhor pode escrever simplesmente um assessor de colegiado, ou melhor ainda, pessoa com patente de major. Ele fica tentando se reafirmar. Uma posição que ele nem tem, né? Assim, se ele tivesse, já seria muito estranho ele ficar se reafirmando assim. Mas ele nem tem, então é mais um aspecto desse aspecto social aí que o Gogol traz pra gente, que eu já comentei. Depois ele troca cartas com uma mãe de uma pretendente que ele tem, mas também a gente percebe aqui que a índole desse Kovalyov ela é muito questionável, além disso, tudo que eu já comentei aqui, né? Desses aspectos da personalidade dele. E ele vai levando em banho-maria essa menina, ele alimenta a esperança de que eles vão casar, mas na verdade ele sabe que não, ele só tá enrolando. E eu também separei um trecho da resposta da mãe dessa pretendente para ele, que ela comenta exatamente sobre o nariz, que traz mais um aspecto aí para nossa interpretação da história. Ela fala assim: vós ainda vos referis a um certo nariz. Se quereis dizer com isso que eu tenha pretendido deixá-lo de nariz comprido, isto é, negado formalmente o vosso pedido, fico surpresa que sejais vós mesmo
a dizer tal coisa, pois até onde saber, sempre fui de opinião totalmente oposta. E aí ela fala que ela quer que ele case com a filha dela e tal. E aí a gente tem contato com isso que eu comentei com vocês. Bom, depois, no final, né, da história, vou falar um spoiler aqui como que termina, a gente deixa no aviso, né? No final da história, a gente tem o Kovalyov voltando com seu nariz, então tudo leva a crer que ele permaneceu como essa pessoa, na minha opinião, horrível, né? Com as piores características de personalidade possível. E o pior não são só as características, mas não querer mudar isso, né? E a Rússia, que nessa época não deixou também de ser burocrática, e tudo isso que a história já compartilhou com a gente. Essa história é de 1836, fazendo aí um recorte, né, no tempo. E a última parte é o Gogol, né, o por meio do seu narrador também, fazendo uma outra ironia contra ele mesmo. Então termina assim a história. Entretanto, apesar de tudo, embora, é claro, se possa admitir isso, aquilo e aquilo outro, pode ser até, ora bolas, onde é que não acontecem absurdos? E mesmo assim, é só pensar um pouco para ver que palavra, em tudo isso, é alguma coisa. Diga o que disserem, mas histórias semelhantes acontecem pelo mundo. Raramente, mas acontece. Porque ele já antecipava que as pessoas iam achar essa história muito maluca. Então ele mesmo coloca aqui esse trecho, esse parágrafo para finalizar. Eu gostei dessa história, gostei muito, não sei ainda qual das 3 histórias que eu já li dessa coletânea que eu gostei mais. Eu vou esperar eu terminar todas as histórias da coletânea para compartilhar meu veredito. Ainda temos para conversar sobre Noite de Natal e Vi, então em dezembro eu trago aí essas 2 últimas histórias deste livro. Como sempre, muito obrigada por ter assistido até aqui e a gente se vê em breve no próximo vídeo.